E aí, tá tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Mayra Santônio. Bem, hoje vamos começar uma outra parte aqui no canal. Aqui no canal já existem muitos vídeos, não é? Falando de operações da matemática. Começamos com as operações fundamentais, passamos para as outras operações, não é? Auxiliares da matemática, que são a potência e os radicais, tá? Temos aqui muita coisa falando de potências e radicais, operações com potências, não é? Operações com radicais, propriedade das potências, propriedade dos radicais, tá? Temos também aqui vídeos falando da estatística. Comecei a falar de estatística, ainda não terminei, mas vou terminar de falar de estatística, tá? Por isso é que eu falei no vídeo passado de percentagem, porque vamos continuar a falar de estatística. Tem também aqui vídeo no canal falando de como dar uma aula, não é? Das fases de uma aula. Falta falar dos métodos e dos objetivos da aula. Também vou falar aqui no canal. Mas hoje vamos começar aqui uma outra parte da matemática, não é? Que são os monômios e polinômios, que fazem parte da álgebra, não é? A álgebra é o estudo dos números, letras e operações, não é? Aquele conjunto todo é que chama-se álgebra. Então, vamos começar aqui a falar de monômios, tá? Que muita gente define que monômios é uma expressão onde intervém a multiplicação e a divisão. Não deixa de ser verdade, é mesmo verdade que monômios é uma expressão onde intervém a multiplicação e a divisão, mas eu tenho uma definição muito minha, particular, não é? É uma definição minha de monômios, que é que monômios é a composição de números e letras através de uma multiplicação e de uma divisão. Esta é uma definição minha muito pessoal. É uma definição minha muito pessoal, não é? Eu acho isso, que monômio é uma composição de números e letras através de uma multiplicação e de uma divisão. Bem, vamos começar então a falar aqui de monômios, tá? O que é um monômio? Já falei que monômio é uma composição de números e letras, não é? Através de uma multiplicação e de uma divisão. Por que estudar monômio? Por que falar de monômios? Porque precisamos fazer álgebra. E álgebra sem monômios não existe. Tá? Então, um monômio, se é uma composição de um número e uma letra, então se eu tenho aqui o número 3 vezes o número x, isso vai me dar o quê? Vai me dar igual a 3x. Quer dizer que eu tenho aqui que um monômio. O número 3, será que não é um monômio? O número 3 também é um monômio. Tá? O x também é outro monômio. Então já tenho aqui uma multiplicação de quê? De dois monômios. O 3 é monômio? Como assim? O 3 não se diz que um monômio é uma composição de números e letras? Claro. O número 3, não é? Tem letra aqui. Eu não estou a ver. Mas se eu fizer isso, vamos ver, se eu fizer isso. 3x elevado a 0, quanto é que vai me dar? Vai me dar 3 vezes 1. Que é igual a quanto? A 3. Então, aqui o 3 é um monômio, só que a letra do 3, não é, tem um expoente 0. Por isso é que o número 3 é um monômio. O x é um monômio? Sim, é uma composição de números e letras, mas eu aqui não vejo nenhum número. Tem número. Se eu fizer assim, 1 vezes x, quanto é que vai me dar? X. Significa dizer que o 1 está onde? Está subentendido. 1, ele é um elemento neutro na multiplicação. Por isso, ele está subentendido. Eu posso multiplicar 1 vezes x e vai me dar x. Então, 1 é um número. A composição de números e letras é um monômio, tá? Então, eu tenho aqui monômio. Então, significa dizer o quê? Significa dizer que o monômio tem que ter uma letra e um número, não é? Então, tem que ter uma parte numérica e uma parte literal, tá? Vamos fazer aqui um quadro onde os monômios têm que ter uma parte numérica e uma parte literal. Aqui em cima temos o monômio, depois vem a parte numérica
numérica e a parte literal. A parte literal. Literal por quê? Porque é letra, vem de letra, não é? Então, vamos começar mesmo com o monômio 3x que nós fizemos primeiro. 3x. Qual vai ser a parte numérica? 3. Qual é a parte literal? X. Vamos ver o monômio 3. O monômio 3. Qual vai ser a parte numérica? 3. E a parte literal? Não tem, mas é monômio. Vamos dizer que não tem, porque x depois tem uma parte literal elevada a 0, não é? Bem, vamos agora ao x. Qual é a parte numérica? 1. Qual é a parte literal? X. Não é isso? O monômio tem parte numérica e parte literal. Vamos continuar. Ok. Bem, vamos lá ver. 7y ao quadrado z. Qual é a parte numérica? 7. Qual é a parte literal? Y ao quadrado z. É a parte literal desse monômio, tá? Eu disse que monômio, é a definição, é uma composição de números e letras, não é? Através de uma multiplicação e uma divisão. Eu tenho aqui multiplicação, mas eu não coloquei divisão. Vou colocar também uma divisão aqui. Se eu tiver, por exemplo, x elevado a... Ou melhor, x sobre 5. Se eu tiver x sobre 5, não é? Eu tenho aqui um monômio, não é? Qual é a parte numérica? A parte numérica aqui eu tenho 1, não é? Eu tenho um x, não é isso? Então vai ser 1 sobre 5, não é isso? E qual vai ser a parte literal? X. Tá? Se eu tiver, por exemplo, 4z sobre 3, não é? Sobre 3. Qual vai ser então a parte numérica? 4 sobre 3. Qual vai ser a parte literal? Z. Tá? Então, isso aqui é um quadro para dizer que o monômio tem uma parte numérica e uma parte literal. Se não tem uma parte numérica e uma parte literal, não é monômio. Todo número é um monômio porque a sua parte literal tem um expoente 0. Tá? Vamos continuar. Pronto. Agora, se o monômio tem parte literal, quer dizer que ele tem um grau. Se o monômio tem uma parte literal, que é uma letra, quer dizer que ele tem um grau, não é? Onde é que vai ficar o grau? O grau vai ser o expoente da parte literal. O grau de um monômio vai ser o expoente da parte literal. Então, o monômio, vamos calcular agora o grau do monômio. Grau do monômio. O monômio tem uma parte literal. Aqueles monômios que estão aqui têm parte literal. E se tem parte literal, também tem um grau. Vamos lá ver. 3x. Qual vai ser o grau de 3x? Não é? Eu vou calcular o grau. Vou colocar GR de 3x. Não é? Será igual a quanto? Disse que o grau está na parte literal do monômio. Tá? O grau de um monômio está na sua parte literal. É a soma dos expoentes da parte literal. O grau de um monômio é a soma dos expoentes da parte literal. Tá? Isso quando é um monômio mesmo que tem parte literal. Tá? Então, aqui vai ficar grau de 3x, não é? Eu sei que aqui a parte literal do x tem expoente que 1. Então, o grau vai ser 1. Porque aqui o expoente é 1. Se eu tiver um monômio, aquele 7y ao quadrado z, qual vai ser o grau desse monômio? O grau de 7y ao quadrado z será igual... Qual é o expoente de y? É 2.
porque o grau está na parte literal. Qual é o expoente de z? É 1. Então, vou somar o expoente de y mais o expoente de z. Vai me dar o grau do monômio, tá? Isso vai ser igual a 3. Então, o grau não é mais do que a soma, não é, dos expoentes da parte literal. O monômio 3, vou colocar aqui desse lado, o monômio 3, qual vai ser o grau? O grau do monômio 3 será igual a quanto? A 0. Porque eu já falei que o 3, a sua parte literal tem expoente 0. Porque isso vai ser igual a 3 vezes quê? Aqui está multiplicado 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, o grau de qualquer constante é igual a 0, tá? O grau de qualquer constante é igual a 0. Agora, temos também os monômios que são, não é, compostos por uma divisão. Qual vai ser o grau desses monômios que são compostos por uma divisão? Vamos ver. Ali embaixo já não dá para fazer. Vamos apagar mesmo aqui, desse lado. Não faria também lá embaixo. Tem que apagar mesmo. Tínhamos um monômio aqui no que é x sobre 5. Qual vai ser o grau de x sobre 5? O grau de x sobre 5 será igual a quanto? Disse que quando nós temos uma fração, ou quando o monômio é fracionário, o seu grau será a soma dos expoentes do numerador subtraído pela soma dos expoentes do denominador. Isso significa dizer que eu tenho aqui no expoente de x, quando tem quanto? 1, não é? O expoente é 1. Aqui o 5. Eu sei que o 5 também é um monômio em que a sua parte literal tem o expoente 0, não é? Aqui a expoente é 0. Então eu vou fazer 1 menos 0. Isso vai ser igual a quanto? A 1. Significa dizer que o grau de x sobre 5 é igual a 1. Então, o grau do número fracionário, não é? É igual à soma dos expoentes do numerador subtraído pela soma dos expoentes do denominador, tá? Calculamos o grau do monômio, estamos a falar já de monômio. No próximo vídeo vou falar de adição e subtração de monômios, tá? Monômios, não é? É a composição de números e letras através de uma multiplicação e de uma divisão, tá? O monômio tem a parte literal e tem uma parte numérica. O grau do monômio está na parte literal do monômio. O grau do monômio está na parte literal do monômio. A soma dos expoentes da parte literal vai nos dar o grau do monômio. A soma dos expoentes da parte literal vai nos dar o grau do monômio, tá? Um monômio fracionário, não é? O seu grau no monômio fracionário, o seu grau é igual à soma dos expoentes da parte numérica do numerador subtraído pela soma dos expoentes da parte numérica do denominador, tá? Então é isso. Próximo vídeo eu vou falar de adição e subtração de monômios, tá? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam, subscreva-se no canal, dá um like, compartilhe, tá? Muito obrigado.